Ao iniciar um novo documento no Illustrator, eu vou vir aqui no File New, vou na aba Print, vou pegar aqui um tamanho A4 mesmo, e vou clicar no Create. E aí a gente cria um novo documento. A nossa área de trabalho pode estar configurada no nosso Workspace como Essentials ou Essentials Classic. O Essentials Classic tem essa aparência com várias opções aqui na barra de ferramentas, né, uma série de atalhos para as principais janelas e uma barra de propriedades aqui em cima para a gente também configurar as ferramentas que a gente vai utilizar. Se a gente tiver no Workspace configurado para Essentials, a gente tem uma interface com menos funções, menos ferramentas. Na verdade, as ferramentas estão aqui ocultas, né? A gente pode escolher quais a gente vai querer na nossa barra de ferramentas habilitadas. As janelas também, elas estão aqui, todas aqui no menu Window. A gente pode escolher por aqui e deixar habilitado, aberta só aquelas que a gente mais utiliza. Nesta configuração de Essentials, né, de área de trabalho chamada Essentials no Illustrator, a gente tem a janela de Layers aberta aqui. Então a gente vai começar a entender como funcionam as layers ou camadas no Illustrator. A primeira coisa que eu vou fazer é modificar, aqui clicando no menu, o tamanho do painel. A gente tem aqui a última opção no menu de Layers, Panel Option. E aqui eu vou colocar um tamanho maior, né, o tamanho da miniatura ali, ele é muito pequeno, né? Tá com 20 pixels, eu vou digitar no teclado 70 pixels e aí ele vai ficar nesse tamanho maior. Bom, a primeira coisa que eu preciso entender aqui é que todo documento do Illustrator ele sempre vai iniciar com essa Layer 1. A gente pode dar um duplo clique aqui e renomear essa layer, né? Manter o nome Layer 1, né? Isso aqui são opções que a gente tem, mas ele sempre inicia com essa Layer 1. E se a gente, por exemplo, vier aqui no menu de Shapes, né, de formas básicas, vou pegar aqui o retângulo e vou construir um retângulo, um quadrado, né? Vou construir o quadrado, vou voltar aqui nas propriedades e vou preencher ele de preto. Quando eu voltar aqui nas Layers, a Layer 1 vai exibir todo o conteúdo que tem no Artboard, que é esse quadrado preto. Quando eu vier aqui e clicar nessa seta, ela vai exibir uma sublayer. E na sublayer tem exatamente o objeto que foi construído aqui, né? Observem que o nome da sublayer é Rectangle. E se a gente vier nas propriedades, dá um clique com a seta preta no objeto, como já vimos, né? A barra de propriedades exibe o tipo de objeto que nós temos aqui, Rectangle. Agora observem que se eu pegar a ferramenta retângulo novamente e criar um outro retângulo aqui ao lado, imediatamente a Layer 1 exibe o conteúdo do Artboard, que são as duas, né, os dois retângulos, e aqui a outra layer que aparece também se chama Rectangle, ou seja, cada novo objeto que eu for inserindo, automaticamente o Illustrator cria uma nova sublayer para ele, que a Layer 1 é a layer. Esses dois rectangles a gente chama de sublayers, quer dizer, sempre um objeto no Illustrator obrigatoriamente vai ter que ocupar uma sublayer quando ele for construído. Não é possível um objeto ser construído aqui no Illustrator e não ocupar uma sublayer dessas. E os dois objetos também não ocupam uma mesma sublayer ao mesmo tempo, a não ser que a gente use o Pathfinder, que nós vamos ver mais adiante. Então agora eu vou construir novamente outro retângulo, outro quadrado aqui embaixo. Estou segurando o Shift para ele ficar proporcional. E novamente, a Layer 1 exibe o conteúdo todo do Artboard, enquanto é criado uma nova sublayer com um objeto retângulo. Novamente vou fazer aqui um outro, né? Estou desenhando quadrados, né? E ele está os chamando de retângulos. Agora, se eu vier aqui desenhar um outro objeto, por exemplo, vou pegar aqui o polígono, né, e vou diminuir aqui o número de lados dele, né, usando a seta do teclado. Se eu estiver construindo aqui um polígono e vier e clicar na seta do teclado, a seta para cima, antes de soltar o botão do mouse, ou seja, antes de
terminar de construir esse polígono, com a seta para cima eu aumento o número de lados. Com a seta para baixo eu diminuo o número de lados. Então dessa forma eu vou criar um triângulo e aí sim eu solto o botão do mouse. Então vejam que ele exibe aqui esse polígono que eu acabei de criar. Se eu vier aqui mudar, por exemplo, a cor do traçado e a espessura do traçado, ele vai ficar assim. Vou pôr um traçado aqui de 16. Aí eu posso, com a seta preta, clicar e posicionar ele aqui. Observem nas layers que ele criou uma nova sublayer onde está esse polígono. Se eu pegar aqui a elipse, mesma coisa. Eu vou criar aqui uma elipse e vou mudar aqui a cor dela. Traçado. Agora eu vou criar um quadrado aqui dentro e vou observar como assim que eu crio um objeto, imediatamente ele cria uma nova sublayer com o objeto. Vou mudar aqui a cor e fazer os controles do videogame PlayStation. Agora eu vou pegar a linha e com o Shift eu vou segurar clicado e fazendo uso da guia inteligente eu vou ver a posição e vou fazer o outro X. Vou selecionar os dois, vou colocar aqui a cor azul e observam onde cada um destes quadrados que eu criei, ele foi ocupando uma nova sublayer. Cada um dos símbolos que eu desenhei, as duas linhas, ele foi criando uma nova sublayer.